Estamos de volta em falar de plenitude e equilíbrio. Eu sempre digo que salto alto é equilíbrio, é plenitude, coisas boas, é você alcançar as suas metas e seus objetivos. E é por isso que eu vou mostrar aqui nessa entrevista muito legal com Marcos Murans, que é um homem que conseguiu, por meio de um esporte bem radical, de um esporte que muitos de nós temos medo, alcançar os seus objetivos sentimentais, espirituais, e isso é muito legal. Eu estou aqui ao lado de Marcos Murans, meu amigo. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Toninho. É uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de participar do seu programa. E a satisfação é nossa de ter você para mostrar uma coisa boa, que é exatamente ajudar o bem-estar comum por meio do esporte. Isso é muito interessante. E você, como paraquedista, né, que é o que nós vamos mostrar, imagens belíssimas, muita coisa boa que você vai acompanhar nessa entrevista, fez com que a sua vida mudasse por meio do paraquedismo. Então, a primeira pergunta é: como que foi inserido isso em sua vida? Em que época? Como aconteceu? Toninho, meu primeiro contato com o paraquedismo foi na minha época de juventude. Eu fui paraquedista militar na tropa de elite da Brigada Paraquedista do Rio de Janeiro. Foi onde eu tive essa primeira experiência que me contagiou logo de início. O treinamento militar, ele não fica somente focado na questão do salto em si, mas existe todo um conjunto, e realmente foi um grande desafio naquela época, inclusive quebrando tabus, né? Você imagina, família, no caso minha mãe, me lembro até hoje com muito orgulho, ela na janela e eu indo para a base militar para fazer o treinamento. E hoje ela, numa idade muito mais avançada, adora ver os meus vídeos e os meus saltos. Para mim é um motivo de grande satisfação. Depois de muitas décadas, né, eu realmente tinha acalentado, eu segui minha carreira profissional em outra direção, e o Exército ficou como uma lembrança muito marcante na minha vida, e eu tinha sempre essa vontade acalentada, que não deixava de ser um sonho, de voltar a ter contato com o paraquedismo. Naquela época a modalidade de salto era combate, né, um salto em baixa altitude. Hoje em dia eu pratico o salto em elevadas altitudes, onde a gente tem a satisfação, a grande satisfação de usufruir dessa sensação incrível que é a queda livre, né? Quer dizer, você na verdade você ficou com isso, você trabalhou com isso dentro do militarismo, depois isso foi guardado e agora isso aflorou novamente, né? Em que momento você sentiu essa necessidade? Na verdade, entre altos e baixos, como é normal na vida de qualquer ser humano, após eu ter atingido uma relativa área de conforto material, eu achei bacana, eu queria fazer algo mais, algo diferente, algo que desse uma conotação especial para um momento na minha vida, né? O paraquedismo, ele entrou na minha vida como uma forma que eu encontrei de celebrar toda uma trajetória. A despeito de que muitas pessoas imaginam, o paraquedismo, para pessoas como eu, conscientes, e existe muita gente assim também, eu posso te afiançar, que pratica esse esporte há décadas, o paraquedismo é uma forma que a gente tem de usufruir dessa sensação fantástica que a queda livre proporciona, e é uma sensação de realização, mas longe de ser um desafio à morte. Por que eu falo isso? Porque houve uma evolução muito grande. Essa prática, ela incorpora uma logística fantástica, onde existe todo um processo em cadeia e que tem uma tecnologia incorporada que a maioria das pessoas não tem acesso, e eu busco justamente divulgar isso, independente também dessa questão espiritual, mostrar como funciona toda essa parafernália. Bom, embora a gente falando do paraquedismo, antes da gente começar a mostrar você falando exatamente do paraquedismo, nós estamos falando o que o esporte pode mudar em sua vida, né? Você pode ter exatamente toda essa vida de zona de conforto, como o Marcos está falando, você pode ter toda a sua plenitude, mas há uma necessidade de você ter algo mais espiritualmente falando. Então, foi isso que de repente aconteceu, né, Marcos? Você voltando ao paraquedismo, né? Sem dúvida alguma. Se a gente analisar que o paraquedismo é um dos esportes mais extremos e fascinantes que o ser humano pode exercer como atividade, a gente tem que entrar no mérito da questão, lembrando que é um sonho do ser humano voar. Desde os primórdios da humanidade, não tem um ser humano que
que não olhe para o céu, um dia, mesmo quando criança, imaginou como seria, né, voar que nem os pássaros. E nós hoje, o ser humano provou, né, eu sou um exemplo vivo disso, de que é possível voar, né? O que nós fazemos no ar nada mais é do que voar com o nosso próprio corpo. É um processo de queda livre, numa velocidade muito elevada. Em alguns casos chega-se até a 400 km ou mais por hora, mas que é uma forma descendente, mas que nos permite realmente voar, né? Sentir isso que nem um acaba super-herói. mostrando o quanto você é grande, né? Sem dúvida. E aí você agora falando para mim do paraquedismo em si. Eu soube que o Marcos ele foi a 30 mil pés de altitude. Isso é uma altitude acima dos voos aéreos, né? É o que eu digo, o céu para um paraquedista deixa de ser o limite, né? E na verdade 30 mil pés é um salto extremo, realizado por muito poucos paraquedistas no mundo, a não ser militares de tropas de elite. É um salto que foi desenvolvido pelas Forças Armadas Americanas. Eu tive o privilégio de participar recentemente deste evento como um paraquedista solo, onde uma equipe de elite americana que não está mais em atividade nas Forças Armadas, mas faz isso para os civis. Agora esse salto que vocês devem estar vendo aí na imagem, né, que inclusive você está com essa máscara exatamente porque você está muito alto e precisa de oxigênio. Na verdade, o ser humano, quanto mais rarefeito é o ar, mais suscetível nós estamos ao efeito da hipóxia. A hipóxia é uma formação de bolhas na corrente sanguínea, onde o nível de nitrogênio fica elevado a ponto de possibilitar a perda de consciência. Então, existe toda uma logística envolvendo esse tipo de salto que começa no solo com o treinamento e com o suprimento extra de oxigênio desde a decolagem do avião até chegarmos a saltar. Esse processo todo a gente utiliza esse suprimento extra de oxigênio. Agora, onde é esse lugar que está tendo esse salto? Não, esse lugar no Tennessee, no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, né? Existe aí uma necessidade de um avião também muito potente para que possa atingir essa altitude num espaço de tempo compatível com o que a gente precisa. Esse avião ele tem duas turbinas de 950 HP, é o turbo-hélice mais rápido do mundo, utilizado no paraquedismo. Então nós subimos na faixa de menos de 25 minutos e atingimos esse nível de altitude. Então você também já soltou de paraquedas em Nova York? Na verdade eu estou vindo uma skydive trip. Como paraquedista eu procurei sempre desenvolver o meu espírito aventureiro, tendo a possibilidade de saltar em cenários inusitados, né? E essa última viagem minha eu estive em 15 áreas de saltos diferentes. Nos Estados Unidos é o berço do paraquedismo a nível de quantidade de opções que nós temos para saltar. Então eu estive em Nova York, em Long Island, é um lugar muito bonito, imagens fascinantes que vocês poderão comprovar com o material. Com certeza vocês vão estar vendo aí na imagem, né? Agora fala um pouquinho dessa arquitetura do ar. Fala um pouquinho dessa forma de você estar aí, olha, com esse grupo se apresentando, nesses saltos aí aeróbicos, eu não sei como é que fala. Na verdade, uma das coisas que fascina no paraquedismo é o ser humano, todos nós, você, o nosso telespectador, todos nós temos uma capacidade intrínseca dentro de nós mesmos de desenvolvermos habilidades, né? Eu digo o seguinte, não existe fórmula para o sucesso, mas todos os fundamentos que nós aplicamos no paraquedismo, porque afinal de contas, quando um paraquedista ele se equipa e se dirige a um avião e é lançado do céu, diante de uma porta de um avião, a gente se lança e chegamos no solo com segurança, isso tudo representa um evento de sucesso, porque na verdade nós fazemos um planejamento, porque se brifa antes, né, o que nós chamamos, qual é a intenção do salto. Existem hoje uma dúzia de diferentes estilos dentro do paraquedismo. E esse que você está falando, que é o mais convencional, é o salto em formação, com trabalho relativo. Vocês poderão estar vendo também o salto que temos o material aí.
E, na verdade, é um salto em formação, onde nós buscamos atingir metas de formação de figuras. É muito bonito isso no paraquedismo, porque todo esporte tem fundamentos que realmente ajudam na construção do caráter de uma pessoa, no bom sentido, né? É disciplina, foco, determinação, dedicação. O paraquedismo, no meu ponto de vista, eu fui um desportista nato desde a minha época de adolescente, tem características únicas. Primeiro, pela plástica, porque realmente nós estamos num ambiente maravilhoso, lindo, o céu é lindo, né? Não tem como se questionar isso. E segundo, existe um foco no paraquedismo muito importante, que é a preservação da vida. Então isso faz com que tenhamos até campeonatos, saltos em formação ou saltos solo. Existem objetivos que são buscados, mas na verdade a competição, ela é uma competição que o esporte está acima de tudo. Você não vê um espírito agressivo quando um salto não dá certo, né? A gente questiona, a gente debrifa, a gente tenta acertar para que o próximo seja melhor. Então isso tem um cunho fundamental a nível de espírito, né? Que eu acho que tem tudo a ver. Porque lá no ar existe um tripé que nós temos que desenvolver. Nós recebemos as informações, processamos e administramos. Isso num espaço de tempo muito rápido. Se você analisar que a cada 1000 pés são 5 segundos em média que a gente percorre, né? Você num salto de queda livre médio de 55 segundos, a sua vida pode estar em jogo em razão de uma decisão tomada, né? E ela tem que ser feita num espaço curtíssimo de tempo. E essa questão que eu falei do bem comum se ajusta, porque é fantástico, né? Você acaba comungando um momento com um ser humano próximo a você, independente de você saber a história dele de vida ou não, naquele momento especificamente nós estamos próximos uns dos outros. Na verdade, precisa desse autocontrole emocional, né? Precisa sempre trabalhar esse autocontrole emocional. É por isso que, de repente, não acontece um mau humor ou de uma decisão errada. Você tocou num ponto chave. Nós costumamos dizer que o ser humano é um ser humano antes da experiência da queda livre e um outro ser humano após essa experiência. Mas por quê? Uma das razões é essa que você bem colocou. A gente desenvolve um controle emocional. O primeiro salto não é medo, é pavor, na verdade, né? Você abrir a porta de um avião a 12.000 pés de altitude e se lançar no espaço, é impossível um ser humano não ter medo. Uns têm mais, outros têm menos, mas o medo vai existir. E o bacana de tudo isso é a capacidade que o ser humano tem de administrar todo esse processo, né? Que, fazendo uma alusão à nossa vida do cotidiano, é o que a gente enfrenta no dia a dia, desafios, né? E o paraquedismo ele ajuda muito nessa construção de um controle, de um autocontrole, sem dúvida alguma. Eu confesso que eu tenho curiosidade, pelo menos chegar perto da porta do avião, assim, de ver, de olhar. Eu acho que ali a gente já começa a parar para pensar em muitas situações, né? De você ter a curiosidade de estar ali, vendo vocês se preparando e tal. E eu prometo que da próxima vez nós vamos tentar mostrar isso, né, Marcos? Numa outra oportunidade, em algum momento, vamos tentar mostrar essa preparação toda mais de perto. Mas, e aqui no Brasil? Você já pulou fora e tal, e aqui no Brasil, como é que o Brasil recebe esses investimentos todos que vocês fazem sobre esse esporte? Na verdade, nós temos um grande centro, que é o Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva. É uma história linda desse centro, inclusive eu promovi um documentário a esse respeito. Esse centro hoje é considerado uma das maiores referências do paraquedismo no mundo. Nós temos hoje um movimento muito grande de aeronaves. São 6 aeronaves voando num final de semana intermitentemente. Então, temos em torno de 12 a 16 mil lançamentos por mês. É uma cifra muito expressiva. No Brasil, nós temos grandes talentos, inclusive com destaque internacional. É muito bom dizer que o Brasil ele não deve nada a ninguém em relação a esse desenvolvimento dos nossos talentos, né?
Mas é um esporte que demanda muito investimento, mas que ele se tornou democratizado a partir do momento que se desenvolveu o salto duplo. Hoje, qualquer pessoa, independente do seu status econômico, ela tem acesso a realizar um salto duplo. O Brasil pode se orgulhar que em 15 anos nunca houve nenhuma fatalidade com um salto duplo, né? Agora, é sempre importante mencionar que a tecnologia aplicada, os equipamentos, nós temos uma confederação muito séria que rege todos os regulamentos que envolvem a boa prática desse esporte, as federações, e temos também grandes talentos pulverizados no Brasil inteiro. Vai ser maravilhoso, Marcos. Para aproveitar o nosso tempo, né, que infelizmente já está chegando ao fim, essa entrevista, o que você deixaria de mensagem, então, para as pessoas, você como um homem de sucesso, como uma pessoa que realmente hoje pode estar ajudando o nosso telespectador a melhorar de vida por meio do esporte, né? Que nós vamos voltar mais vezes até também para mostrar mais o Marcos Morandi com essa novidade. O Espírito Santo só tem a ganhar. Que o Espírito Santo tem essa personalidade, o Espírito Santo tem essa celebridade que traz esse benefício ao público capixaba. Então nós que somos da TV, nós que somos do impresso, precisamos estar mostrando essa novidade para ajudar o nosso telespectador. Então, Marcos, o que você deixa aqui de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Primeiramente, eu volto a agradecer essa oportunidade que eu estou tendo de mostrar o paraquedismo não só como esporte, mas os fundamentos que esse esporte fantástico, extremo, proporciona a quem pratica. Longe de mim querer desenvolver uma fórmula de sucesso. O importante é que você, inclusive, está dando oportunidade para que as pessoas pensem e reflitam a respeito dos fundamentos que ajudam e contribuem decisivamente a você ter êxito em qualquer projeto de vida que você tenha, quer seja no âmbito pessoal, quer seja no âmbito profissional. E outra coisa que é uma mensagem muito interessante, que é muito bonita, que a gente aprende no paraquedismo, a humildade acima de tudo. Ninguém aprende a voar sem humildade. A maior parte de tudo que a gente aprende, ela vem herdada de pessoas, atletas, instrutores muito qualificados, que há décadas se dedicam a esse esporte e que passam esse conhecimento para todos nós. Então, se a gente analisar dessa forma, é o que acontece em qualquer outra atividade, não é mesmo? Coisa boa, Marcos. Olha só, Marcos, infelizmente nós prometemos voltar. Sei que essa história dá vontade de a gente escutar muito mais, mas salto alto é isso. Salto alto é exatamente essa plenitude, esse equilíbrio. Eu acho que vale a pena você ficar com a gente, porque o salto alto mostra para você o que é bom. Então fica aí, nós temos mais coisa para te mostrar. Marcos, muito obrigado. Tudo de bom, Deus te abençoe. Tá? Amém, muito obrigado. Foi uma satisfação.